Imagina que você vive num ambiente completamente vazio, totalmente branco, sem cor, sem divisões, nem entre o chão e parede e o teto, vazio de nada. Onde você não pode se enxergar e você não tem absolutamente nenhuma referência, nenhum pontinho na parede que lhe empreste significado ou que lhe dê referência de qualquer coisa. Você está totalmente fora, flutuando num espaço em branco e vazio. Mas imaginemos que um pontinho aparece na parede, uma sujeirinha, uma aranha, uma formiga. E a partir daquele ponto você estabelece uma referência e passa a ter consciência, a partir dessa referência, de onde você está, de como você se movimenta. As coisas começam a ganhar um pouco mais de significado e de sentido. O que eu estou querendo dizer é que a existência, que o mundo, que a vida, que nós só ganhamos sentido. Tudo só passa a existir quando a gente projeta nisso consciência. Sem consciência nada existe. A sua própria existência, a sua própria vida, só passou de fato a acontecer quando você despertou que de fato você é um ente e passou a ter consciência das pessoas que o cercam, do ambiente e da vida. O nosso mundo já existe muito antes da humanidade passar a existir. Mas a humanidade de fato começou a existir quando a primeira tribo, a primeira sociedade, os primeiros homens abriram os olhos e puderam dizer eu, você, nós, e passaram a ter consciência das coisas. A física hoje caminha cada vez mais convicta de que o nosso olhar é capaz de projetar e modificar partículas. Experimentos dão conta de que isso é fato e de que isso é real. O olhar modifica o objeto, a consciência daquele objeto modifica as partículas. Para você ter uma ideia do poder da nossa consciência, que traz a existência e faz com que tudo ganhe importância, ganhe relevância, ganhe outras cores. Acontece que nesse mundo da descartabilidade, nesse mundo da desconexão, contraditoriamente da desconexão, quando a gente vive conectado com o celular, computador e sabendo o que está acontecendo instantaneamente no mundo inteiro, mas cada vez menos conectados entre nós, menos conectados com a vida, menos conectados com a natureza. Outro dia eu fui com meu filho à praia. A gente sentou na frente do mar e ficamos olhando e ele falou assim, ficaria melhor se eu tivesse um computador. E eu disse para ele, mas olha aqui, tudo que você tem aqui. Aí ele falou, é muito bom, mas com o computador eu ficaria no computador e ali. Com 9 anos. É um trabalho intenso, árduo, mas extremamente gratificante de tentar desconectá-lo dessa percepção e conectá-lo à consciência da vida, à consciência do mundo, à consciência de si mesmo. O que eu estou querendo dizer nessa nossa conversa rápida aqui no Insight é que nós permitimos que a vida, que as distrações, que a descartabilidade, que a correria, que as preocupações, que as ansiedades, que o sequestro mental, que a nossa ingratidão em relação à vida nos desconecte e roube nossa capacidade de projetar significado a partir da consciência do que é estar vivo, da maravilha de poder viver, das oportunidades que se renovam todos os dias para que eu seja alguém melhor, para que eu frutifique no meu caminho sementes do bem. Esse individualismo que nós adulamos e que nós alimentamos e que nós carregamos como uma enorme e pesada cauda ao longo das nossas vidas, nos roubou a capacidade de simplesmente nos conectarmos e aí projetarmos nossa consciência. A percepção em relação a si mesmo, a percepção em relação ao mundo, a percepção em relação aos outros, a percepção em relação à natureza, aos animais, à vida e aos movimentos da vida, e as estações e os tempos de cada coisa. Para tudo há seu tempo. A percepção para entender que males, e isso eu repito sempre aqui, para que isso fixe realmente para você, que os males que nos acontecem podem ser
revestidos de significado a partir de uma mente consciente que entende que males muitas vezes nos trazem bens. O grande mal é a sua mente que cria. O grande mal somos nós que fazemos a nós mesmos quando nós perdemos essa capacidade de emprestar significado, de trazer à consciência todas as coisas. Que tipo de significado você tem dado à sua vida? Que tipo de consciência você tem alimentado no seu caminho? Aquele que não pensa nisso e aquele que vive distraído, aquele que vive atrás das pirotecnias, das luzes artificiais, dos gritos de comando, da manada, da média. Esse se desconectou há muito tempo porque ele necessariamente precisa se vincular ao grupo. Ele precisa do referendo, do inconsciente. E aí há essa disparidade entre a consciência e o inconsciente coletivo projetado nessa média, nessa manada, que valida aquilo que ele sente. Ele precisa disso para se validar. Esse vídeo é um apelo à consciência. Ao se enxergar, ao se reconhecer, ao se desconectar dessa frequência louca e deletéria, e sequestradora de mentes e trituradora de almas, e se conectar ao próximo e vincular a sua causa, a causa do próximo, e entendê-lo e enxergá-lo, e valorizá-lo, e valorizar a vida, e entender o ambiente que você vive, perceber os animais e perceber a vida que divide espaço contigo, e perceber seus movimentos na vida, e perceber e ter consciência de relacionar as experiências, conectá-las, aquelas que você viveu lá atrás e que não tinha sentido nenhum naquele momento, mas se vinculou, se conectou, as que você vive hoje, que se conectarão às que você vai experimentar amanhã, e todas conjuntamente cooperam para o seu bem. Isso é consciência, é saber o valor de cada coisa, é entender-se e valorizar o próximo. A partir disso, trazendo a existência e criando, e é nisso que nós somos imagem e semelhança de Deus, não é no rosto, não é no corpo, é no poder de criar mundos, é no poder de emprestar significado, é no poder de trazer a vida, de chamar a existência, de tornar real, de transformar o mundo, e de criar uma nova realidade, uma outra realidade, a partir da sua consciência. Quando a luz, dentro de você, ela é projetada pelos seus olhos, e a vida ganha outras cores e ganha outro significado. Da mesma maneira que quando em você não há consciência, há escuridão, e a escuridão, projetada pelo olhar, escurece toda a vida. Depende de você. Que tipo de vida e que tipo de mundo você está chamando à existência?